Amém, queridos? Abra sua Bíblia lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 19. João 14, 19. Se você achou, você se coloca em pé para a gente ler esse texto. João 14, 19. Acharam? Sua Bíblia não tem igual, não? Amém. Veio com defeito, é furioso? Amém. Vamos ler esse texto? Diz assim, é um texto muito curto, diz assim: dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Amém? Diga isso mais uma vez: dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você vai viver, porque Cristo vive. Amém? Pode se assentar. Quero trazer uma palavra ao teu coração e que o tema é recebendo e transbordando vida. Fala para a pessoa que está do teu lado: recebendo e transbordando vida. Amém? É interessante esse texto, porque é um texto em que o Senhor Jesus trabalha com seus discípulos em um momento em que ele anuncia que ele vai partir. Os discípulos entristecidos, tomados de tristeza porque o mestre partiria, e Jesus então consola os seus discípulos. E ele começa a dizer, como Jesus sempre faz, ele diz algumas coisas meio que enigmáticas, assim, né? Coisas espirituais. E é interessante que ele fala: olha, dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Um dos grandes problemas da nossa fé, da nossa vida, da nossa percepção errada acerca do reino de Deus é pensar o reino de Deus como algo lá para o futuro. A gente sempre tem a ideia de que o melhor de Deus ainda está por vir. E o melhor de Deus para a nossa vida tem que ser hoje. O melhor que Deus tem para a sua vida está hoje, não é amanhã. Amanhã você não tem controle sobre o amanhã. Mas o hoje é o melhor de Deus para a nossa vida. E o Senhor Jesus está falando com os seus discípulos. E a principal característica de alguém que encontrou a Cristo é alguém que tem vida plena. Se você encontrou a Cristo na sua vida, em algum momento da sua vida, você encontrou uma vida plena. Não uma vida no seu sentido abstrato, figurativo, mas no seu sentido absoluto. Cristo morreu na cruz e hoje, em Cristo Jesus, todos nós, conectados à videira, a Cristo Jesus, encontramos vida plena. Não é a vida que você sonhou. Não é a vida que você imaginou. Não é a vida que seu pai desejou para você, porque ela está muito aquém da vida que Jesus tem para você. A vida que Jesus tem para você é infinitamente melhor do que a vida que você sonhou. E é interessante que o Senhor Jesus trabalha justamente isso com seus discípulos. E é óbvio que ele está dizendo de coisas espirituais. Porque ele trabalha com os discípulos dizendo: olha, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Porém, vocês que estão em mim, conectados em mim, continuarão a me ver. Jesus não estava falando de uma coisa natural, física, mas ele estava falando de algo espiritual. Ele estava falando que aquele que uma vez se encontrou com Jesus e recebeu de Jesus vida plena, esse continuará a ver Jesus em todo o tempo, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Jesus estará presente na vida dos seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Você está passando uma dificuldade na sua vida? Jesus está presente aí, irmão. Está passando um momento de dor? Jesus está presente aí, porque essa é a promessa de Deus. E a vida não está em resolver o seu problema, não é a resolução do seu problema que vai trazer sentido para a sua vida, mas é a consciência de identidade, propósito, a consciência de filiação. Uma vez que encontramos Cristo, nós encontramos vida. Então deixa eu dar uma notícia, deixa eu ser profeta na sua vida nessa manhã. Você não tem necessidade de nada para você viver feliz.
Você não tem nada de fora que possa ser acrescentado à sua vida que vai te fazer mais feliz do que você ter encontrado um dia Jesus Cristo na sua vida e Ele já trouxe para você essa plenitude. Então, se nós vivemos com a sensação de que algo vai acontecer para a gente se encontrar em um lugar de plenitude, então eu quero dizer para você que a sua fé não está em Jesus Cristo, a sua fé não está no Senhor Jesus, naquele que morreu por nós na cruz do Calvário, a sua fé está em qualquer coisa, menos nele. E a grande verdade é que muitas vezes nós usamos a nossa fé com esse erro de pensar que Jesus ele vai fazer alguma coisa que ele ainda não fez por nós e isso vai nos fazer feliz. Mentira do diabo. Você já é feliz, você já é pleno porque você viu a Cristo. É isso que Jesus está dizendo aqui para os discípulos. Olha, o mundo não me vê, as pessoas não me reconhecem, mas vocês, meus discípulos, já me viram e já receberam vida e vida abundante. Então nós precisamos crer nisso de todo o nosso coração. Nós precisamos viver essa realidade de todo o coração. Vocês já me viram e por isso continuarão a ver. E o mundo, porém, não me verá mais. O que Jesus está dizendo é assim, Júnior. Quem me viu, vive. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, se você viu Jesus, você já tem vida. Quem viu Jesus, quem encontrou com Jesus na sua vida, é por isso que nós temos aquela canção. Quem já pisou no Santo do Santo, não sabe viver em outro lugar, porque ali é a fonte de vida. Ali é o lugar da nossa plenitude, o lugar do encontro que nós temos com Deus, do encontro que nós temos com a nossa verdadeira identidade, e nesse lugar não existe falta de nada. É curioso a gente olhar para a Bíblia e ver os homens e mulheres sofrendo por amor ao Evangelho, e a gente falar assim, cara, como esse cara conseguiu fazer isso? Porque esse cara já encontrou a vida. E a vida estava além da sua morte física. E é curioso, a gente até está falando dessa questão dos missionários. Eu estava conversando um pouco com o pastor Vitor desses missionários e com algumas pessoas aqui da igreja, como que é difícil a vida que esse povo leva. Que não terão a mínima condição, estrutura. Muitos de nós negaríamos de cara, porque nós temos os nossos sonhos para os nossos filhos. Essas pessoas fazem isso por amor ao Evangelho. Porque um dia encontraram com Jesus e hoje eles encontram vida no seu sentido absoluto, pleno, e elas não precisam de nenhum estímulo exterior para encontrar essa alegria. E nós precisamos olhar para a nossa vida, olhar para a nossa realidade, entender que se realmente nós nos encontramos com Cristo, então nós já temos vida no seu sentido absoluto. Você já é feliz. Para de achar que o melhor de Deus vai vir sobre a sua vida. Não, ele já está na sua vida. Para de achar que o melhor tempo de Deus para a sua vida, para o seu ministério ainda vai acontecer, que você precisa se preparar. Começa a perceber que o melhor de Deus é o hoje, é o agora, é o que Deus está fazendo agora, é o que Deus está construindo agora, é o que você está vivendo agora. Pastor, você não sabe o tamanho da dificuldade que eu estou vivendo, eu não preciso saber. Eu tenho a convicção que o melhor de Deus para a sua vida é o agora. E se o agora é essa luta que você está enfrentando, então aprende a ser pleno na luta. Aprende a ser fiel na luta. Aprenda a ser um filho na luta. É engraçado que o nosso filho não deixa de ser filho na luta. Quem tem filho aí? Quem passa dificuldade com o filho? Ou só os meus, que acordaram meio com o pé esquerdo. A gente tem filho e o filho não deixa de ser filho na luta. Na luta a gente abraça, na luta a gente ama, na luta a gente reforça a identidade deles, diz para eles, olha, você é capaz, Deus te fez capaz, você vai conseguir, você vai vencer, você vai entender essa realidade, e eles não deixam de ser filho na luta. Mas a gente muitas vezes deixa de ser filho de Deus no meio da luta. E a gente precisa aprender isso. Que a nossa identidade em Cristo Jesus, ela é intocável. Ela é inquestionável, ela não tem espaço para indagações da nossa identidade em Deus. E se questionamos a nossa identidade, quer dizer que nós não entendemos quem é o nosso Deus. E talvez nós tivemos um encontro com qualquer coisa, menos com Jesus Cristo.
Talvez o nosso encontro foi com a religião. E a religião já mostrou para você que ela não é capaz de produzir em você a vida que Jesus prometeu. E os dogmas, as regras, as leis, as questões exteriores, questões morais, não produzem em você a vida que só Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode produzir na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Agora vamos olhar algumas coisas que Jesus nos ensina, que esse texto nos ensina. Olha que Jesus diz, lá em João 11, 25, 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele termina perguntando aos discípulos, vocês creem nisso? Olha para a pessoa que está do lado e fala assim, você crê nisso? Jesus dizendo para mim e para você, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra naturalmente, viverá. Aquele que está com os pés colocados nesse lugar, nessa rocha, jamais vão viver e se abalar diante de circunstâncias. Eu queria ter uma palavra para você, para chegar aqui e dizer para você, olha, o mundo vai melhorar. Mas é mentira. Ele vai piorar bastante. Pastor, que a profeta do Apocalipse é essa? Queridos, o amor das pessoas, olha para a pessoa, para as pessoas à sua volta. Você está vendo que o amor das pessoas se esfriam a cada dia. As pessoas estão amando mais, os animais do que as pessoas. As pessoas estão amando mais coisas, objetos, conquistas do que as próprias pessoas. As pessoas estão amando mais a uma agenda política do que as pessoas. As pessoas estão caminhando a passos largos na direção da sua morte como ser humano, porque o ser humano, diferente dos animais, foi feito para relacionar e para se doar ao outro. Nós não fomos feitos, queridos, para viver sozinhos, isolados. Nós somos feitos para se relacionar. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A frase que ecoa de Jesus, eu sou a vida, e aquele que me vê, vive eternamente, é uma frase que deve mover a nossa vida em todos os sentidos. Agora vamos aprender algumas coisas com esse texto. Primeira coisa que nós aprendemos é que a vida está em ver, e não apenas encontrar com Jesus. Fala assim, a vida está em ver, e não apenas encontrar com Jesus. Jesus está dizendo assim, olha, todos me veem. Era impossível naquela época, nesse contexto que Jesus está, as pessoas daquela região não ter ouvido falar de Jesus. Jesus curava, Jesus acalmava a tempestade, Jesus ressuscitava mortos. As pessoas viam e as notícias acerca do poder manifesto de Jesus avançavam a passos largos. As pessoas ouviram que algo estava acontecendo. Então as pessoas viam e se amontoavam. A palavra de Deus diz que Jesus, ele se reunia, as multidões andavam atrás de Jesus, todos se encontravam com Jesus. Mas poucos viam Jesus como ele era. Você lembra lá quando Jesus pergunta aos discípulos, olha, quem dizem por aí que eu sou? E os discípulos começam, olha, dizem que o Senhor é o profeta, dizem que o Senhor é Moisés, dizem que o Senhor é Elias. E aí Jesus olha para Pedro e fala assim, e você, Pedro, quem tu dizes que eu sou? E Pedro então, tomado pelo Espírito, de não alguém que encontrou Jesus, mas de alguém que passou a ver a sua identidade messiânica, ele diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus olha para Pedro e diz assim, porque você não foi homem que te revelasse, mas foi o meu Espírito que revelou a você quem eu sou. Então eu te digo, Pedro, tu és Pedro, e sobre você eu vou edificar, sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Você está entendendo a diferença entre você encontrar com Jesus e entre você ver Jesus? Talvez você está aqui nessa manhã e você encontrou com Jesus. Todos nós que aqui estamos, encontramos com Jesus em um momento da nossa vida.
Mas talvez poucos de nós, como eram o caso dos discípulos, não eram todos os discípulos que estavam andando com Jesus que aí já havia reconhecido o que Pedro reconheceu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero perguntar a você, quem Jesus é para você? Você já viu Jesus, não no seu sentido literal, mas no seu sentido de plenitude, de encontrar alguém que é o dono da sua vida? Você já colocou o seu joelho no chão e falou com o seu pai, de forma que ele veio revelar para você quem você é, os propósitos dele para a sua vida? Ou talvez o seu envolvimento é porque você conhece Jesus da sua avó ou da sua mãe. Eu lembro que eu conheci o Jesus do meu pai. Não fazia muito sentido para mim. Mas meu pai sempre me ensinou, sempre falou de um evangelho, mas chegou um dia, e eu digo isso para você, eis que eu te digo, papais. Chegará um dia em que seus filhos vão ter que conhecer Jesus com seus próprios olhos. É importante a gente conduzir, é importante a gente orientar, é importante a gente inculcar a palavra, mas eles vão chegar um dia em que eles terão que decidir se eles querem Jesus ou não. E talvez a nossa experiência, o que se resume da nossa experiência como comunidade espiritual, como uma igreja que se denomina a Igreja de Cristo nesse tempo, talvez o nosso encontro não tenha sido um encontro de ver Jesus, mas um encontro apenas de conhecer algumas facetas do seu caráter. É difícil a gente encontrar pessoas que de fato não creem em Jesus. Não reconhecem o seu poder, não reconhecem a manifestação do seu poder, não reconhecem a sua soberania, não reconhecem-o como Deus. Até o ateu, na hora da dor, ele vai falar, ai meu Deus do céu. Todos nós reconhecemos, mas o que Jesus está dizendo para os discípulos é assim, não basta você me reconhecer, não basta você se encontrar comigo, não basta você cruzar comigo em um momento difícil da sua vida, você precisa agora reconhecer e ver com seus próprios olhos aquilo que eu sou de fato para você. Precisa de um exercício de honestidade, de olhar para dentro de você e falar assim, Senhor, o Senhor não faz muito sentido para mim, então se revela. A gente tem medo de fazer esse tipo de oração, porque a gente aprendeu que isso é incredulidade. Mas, queridos, não tem outro jeito de nós conhecermos a Jesus, se a gente não for sincero nas nossas indagações. Jesus se revela a mim. Jesus se revela a mim. Eu tenho dificuldade de crer, eu tenho dificuldade de ver, eu tenho dificuldade, então se revela. Eu quero ver o Senhor como o Senhor é, eu quero ver o Senhor como o Senhor quer se revelar a mim, eu quero experimentar daquilo que eu não vou experimentar em apenas um encontro. Eu lembro quando eu conheci a Tati. Eu encontrei com a Tati. E quando os meus olhos viram, meu coração se derreteu por ela. E ela, vamos ser sinceros, ela ganhou na loteria quando ela casou comigo. Falei, não perca essa oportunidade. Mas eu queria algo além de um encontro. Eu queria algo além de apenas um encontro com ela. Eu queria uma vida, eu queria uma família, eu queria construir algo, porque eu vi nela algo em que Deus gerou no meu coração assim, a certeza que ela seria a mulher que ia cuidar bem de mim. E quantos de nós talvez encontramos com Jesus e queremos Jesus, isso acontece também na nossa vida natural. Quantos encontros desprezados, quantos casamentos destruídos. Porque ao invés de conhecermos a pessoa no mais profundo do seu coração, nós passamos a conhecê-la de forma superficial em apenas um encontro. E ele não é suficiente. O primeiro encontro não é suficiente para manter o seu casamento. E com Jesus é a mesma coisa, não basta encontrarmos com a religião, não basta encontrarmos com a home church, não basta você encontrar com uma célula, você precisa pessoalmente ver Jesus como Ele é, de fato, para você na sua vida. A segunda coisa que nós aprendemos
é que a vida está em conhecer Jesus. Fala assim, a vida está em conhecer Jesus. Olha que João 17,3 diz, esta é a vida eterna. Diga assim, esta é a vida eterna. E o que diz o texto a seguir? Que te conheçam como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus, a quem o Senhor enviaste. Aí está a vida. A vida está aí, esta é a vida, Jesus disse, essa é a vida plena, essa é a vida eterna, essa é a vida no seu sentido absoluto. Não está em você conquistar, não está em você ganhar mais a hora, não está em você ter uma conta cheia de dinheiro, não está em você ter filhos do jeito que você sempre sonhou, um casamento do jeito que você sempre sonhou. A vida eterna está em conhecer a Deus como o único Deus e a Jesus como aquele que foi enviado por Deus para nos redimir. Essa é a vida. Pastor, o que eu preciso para ser feliz? Você não precisa de nada, você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer o autor e consumador da sua fé. Você precisa mergulhar nele. Você precisa rasgar o seu coração diante dele. Você precisa sair desse ambiente de coletividade e partir para um ambiente de intimidade. Porque é nesse lugar que Jesus se revela. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes nós achamos que Deus vai se revelar num lugar como esse. E Ele se revela. Mas os melhores momentos que você vai viver com Deus é quando você estiver sozinho. E você tiver coragem de dizer ao Senhor, eu quero te conhecer. Aí você vai viver coisas que nada, nem ninguém pode arrancar de você. Eu lembro que eu chegava, depois que eu desviei, é uma longa história, então eu vou contar a partir de quando eu voltei. E eu lembro que eu tive um reencontro com Jesus. E, de fato, eu vivia, antes de desviar, uma vida em que eu vivia pela fé do meu pai. Eu ia para a igreja, honrava Deus, respeitava Deus, mais por uma ideia que meu pai passava para mim do que por uma real consciência de quem Deus era para mim. E eu lembro que quando eu voltei para Jesus assim, apaixonado. Eu voltei para Jesus querendo conhecê-lo de forma pessoal. E eu lembro que eu entrava no meu quarto, eu voltava da faculdade de madrugada, entrava num quartinho que a gente tinha lá em casa, pegava o teclado e passava horas adorando. Né? Tinha caixinha de ovo assim no quartinho, era um quartinho de música. E meus irmãos tocavam. Então eu voltava da faculdade, entrava lá e ficava chorando e tocando e cantando para o Senhor. Eu nunca vivi tempo tão bom como aquele tempo. Pastor, porque você cantava? Não. Porque o meu coração estava rasgado diante do Senhor. Porque ali o Senhor se revelou, ali o Senhor se mostrou não o Deus do meu pai, não o Deus da minha avó, da Bíblia, que ficava aberto no Salmo 91, já estava até a capa amarela, mas o meu Deus, o Deus pessoal, o Deus do Gustavo, o Deus para mim, o Deus que entra no meu coração, no meu vazio existencial, nas minhas ansiedades, e aquieta o meu coração. Você não vai conhecer Deus, você não vai ver Deus, se você não entender que você precisa partir para a intimidade. Tudo que nós fazemos aqui tem que ser resultado do que nós vivemos na intimidade. Pastor, nós queremos uma igreja forte, uma igreja feliz, uma igreja plena, uma igreja que tem consciência de identidade. Então construa esse lugar na sua intimidade. Construa esse lugar no Santo do Santo, ajoelhado, pedindo a graça de Deus sobre a sua vida, pedindo a revelação do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Deixa eu dizer uma coisa, a religião não vai te dar vida. As amizades não vão te dar vida. Um casamento não vai te dar vida. Um filho não vai te dar vida. Um cônjuge não vai te dar vida. Uma conta bancária cheia de dinheiro, ela não vai te dar vida. A única coisa que vai te dar vida é você mergulhar na intimidade para conhecer Jesus, a partir do que os seus olhos vão ver de quem Ele é. Terceira coisa, a vida está em se tornar um discípulo de Jesus. Fala assim, a vida está em se tornar um discípulo de Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus, é natural que toda pessoa que conhece a Jesus, que vê Jesus face a face, que tem uma experiência de transformação na sua vida,
que nós todos estamos passando, eu quero crer nisso, é natural que nós nos tornamos discípulos de Jesus. Jesus nunca veio e mandou a gente fazer um culto, construir um templo. Muito pelo contrário, Jesus gastava muito mais tempo com seus discípulos na mesa, compartilhando, fazendo discípulo. Jesus nos ensina com a sua vida simples, a sua maneira de pensar reino, que ele não queria apenas simpatizantes do Evangelho. Ele não queria apenas pessoas que amavam e tinham até alguma reverência em relação àquilo que ouviam do reino. Mas o que Jesus queria de fato era pessoas que abraçavam a causa e dissessem a ele: Jesus, estamos nós aqui, firmes para viver o que o Senhor tem para nós. A sua luta, Senhor, é minha. O seu propósito, Senhor, é meu. Os seus planos são nossos. E agora nós, como igreja em Kikugawa, nós vamos nos vestir daquilo que Deus tem para nós. Jesus não quer reunir-nos numa igreja como essa. O que Ele quer é transformar-nos de seres individuais em discípulos radicais do reino de Deus. Homens e mulheres que não negociam quem são, não negociam quem Deus é, mas antes de tudo vivem a partir da realidade revelada na intimidade. Homens e mulheres que estão decididos em ser discípulo de Cristo. Tem uma diferença entre discípulo e simpatizante. E eu quero crer que todos nós que aqui estamos precisamos tomar uma postura hoje de deixar de ser apenas simpatizantes e viver como discípulos de Jesus. Falar: Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida e que o Senhor rasgue as minhas vestes, me deixe nu para que eu possa de fato me tornar um discípulo do Senhor. Um discípulo de Jesus Cristo é um discípulo que é comprometido com Jesus. Fala assim: comprometido com Jesus. Fala assim: não é comprometido com a religião. Comprometido com Jesus. Uma pessoa que ama o que Deus ama, que trabalha no que Jesus trabalhou, que investe naquilo que Jesus investiu. Uma pessoa que não tem valor maior em si próprio, mas ela consegue entender que a maior riqueza da sua vida é viver a vontade do Pai. Um discípulo de Jesus é alguém que está comprometido com a causa de Jesus. Um discípulo de Jesus Cristo é alguém fiel às Escrituras. Fala assim: é fiel. Não é Corinthians, é fiel, gente. Um discípulo de Jesus é alguém comprometido com as Escrituras, com os ensinamentos de Jesus. E tem um jeito de conhecer os ensinamentos de Jesus: lê a Bíblia, irmão. Se você quer ser fiel às Escrituras, então precisa conhecê-la, precisa mergulhar nela, fundamentos na sua vida. Entra lá, vai conhecer Jesus, vai conhecer as bases da nossa fé, do Evangelho, vai ler a palavra, vai buscar conhecer a vontade de Jesus para nós como igreja. E um discípulo de Jesus Cristo é um discípulo comprometido com o seu reino. Fala assim: um discípulo de Jesus é comprometido com o seu reino. Tem muitas pessoas que se dizem discípulos de Jesus, mas estão comprometidos com o seu império. Estão comprometidos com a sua própria vida, com os seus próprios sonhos, com os seus próprios desejos. Eles esqueceram que hoje ter um Senhor sobre a nossa vida, colocar Jesus Cristo como Senhor e autor e consumador da nossa vida, nos faz nos colocar em um lugar de servo. E o servo serve. Fala assim: o servo serve. O servo não tem direito e consciência própria. Ele não vive mais agora segundo os seus desejos. Ele não vive mais agora segundo a sua própria vontade. Ele vive segundo a vontade do seu Senhor. E dizer que Jesus é nosso Senhor significa submetermos a Ele de forma a falar: Senhor, toma tudo em mim para o Senhor. Eu não tenho mais nada além do Senhor. Nós precisamos nos tornar discípulos de Jesus. E a última coisa é que a vida está em compartilhar a vida de Deus. Fala assim: a vida está em compartilhar a vida de Deus.
Quando olhamos para Jesus, nós vemos isso. Jesus compartilhando, Jesus se deleitando em derramar o seu coração para os outros. E queridos, isso é algo que nós precisamos lutar, porque no tempo de hoje, nós vivemos um tempo de um egoísmo enorme. E eu não estou dizendo de fora da igreja, eu estou dizendo de dentro. Estou dizendo que nós vivemos muito mais empenhados nas nossas próprias necessidades do que compartilhar a vida que Jesus derramou sobre nós. A igreja está adoecendo porque nós insistimos em reter aquilo que Deus mandou a gente entregar. Você sabia que Deus colocou talento sobre a sua vida? Ó, fala assim, eu tenho talento. Isso não é para mim, fala assim. É para o outro, irmão. Deus colocou dons, é isso que a palavra de Deus diz. Lá em Efésios, no meio da igreja tem dons que precisam ser revelados, que precisam ser discernidos, que precisam ser entregues, que precisam ser compartilhados, porque a saúde da igreja está na manifestação dos dons de Deus. Mas a gente vive de forma egoísta. Jesus nos chama como testemunhas do seu reino. Pessoas comprometidas em testemunhar as virtudes do Senhor. Deixa eu dizer algo para você. Você não está aqui no Japão para ganhar dinheiro. Você não está aqui, apesar que a gente não ganha mais mesmo, mas você não está aqui, nunca esteve aqui por isso. Você está aqui com um propósito específico de compartilhar a vida de Deus. Nós estamos sentados em cima de um tesouro, Alder. E a gente não tem coragem de olhar para as pessoas que estão vivendo na miséria espiritual e derramar sobre a vida dela aquilo que nós estamos sentados em cima, cheio de riqueza. Deus não colocou você nessa fábrica, querido, para você ganhar dinheiro. Deus colocou você lá para você compartilhar a vida. Deus não colocou você nessa igreja aqui para você ser um ouvinte da palavra e sentar no banco e ficar quietinho. Deus te colocou aqui para você compartilhar a vida. Deus não colocou você no mundo, meu irmão, para você viver essa desgraça que está o mundo. Deus colocou você aqui para você ser luz e compartilhar a vida que Jesus te deu e encheu o teu coração. E a pergunta que nós precisamos fazer é por que vivemos olhando para as nossas necessidades, se Jesus já nos deu vida plena no encontro que nós tivemos com Ele? Nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque pode ser que o Senhor Jesus chegue um dia em nós e fale assim, olha, nós vamos falar para o Senhor, no seu nome, a gente fez muita coisa. Fez célula, casa de paz, reunimos todo domingo. Fizemos discipulado, cansamos, Senhor. Ia para o casaque de sábado, domingo para Kikugawa. A nossa vida foi dedicada ao Senhor. E Ele vai chegar para nós, talvez, e dizer assim, apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Porque você teve um encontro com a religião, mas nunca permitiu que os teus olhos me vissem. Se coloque em pé em nome de Jesus.